Boa tarde a todos e a todas. É um prazer recebê-los novamente aqui no nosso papo virtual, denominado Diálogos de Direito e Raça. E hoje a gente tem a honrosa presença aqui de Paulo Fernando Soares. Paulo Fernando Soares Pereira, se eu não errei, né, Paulo? Paulo foi uma indicação efusiva de professora Chiara. Depois eu conto o que Chiara disse de ti, tá, Paulo? Mas Paulo é doutor pela UNB, é mestre pela Universidade Federal do Maranhão e procurador federal. E Paulo vai tratar do tema hoje, as cores da nação, racismo e representações do patrimônio cultural brasileiro. Paulo, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite, agradeço em nome da Universidade Federal da Bahia, e, assim, sabe quando a gente tem aquela história de que as indicações precedem a pessoa com quem a gente vai conversar? É o teu caso, cara, porque, assim, que a frase de Chiara, eu posso não acertar exatamente cada uma das palavras, mas foi mais ou menos assim, foi Paulo quem me iniciou nessa ideia de conhecer o que é o racismo. Eu vivia numa condição que não me dava conta exatamente do que tudo aquilo era, e Paulo me ensinou tudo o que eu sei. A frase foi essa. Então, meu amigo, se você vem para conversar com a gente com toda essa responsabilidade, a culpa é de Chiara. Então, depois, qualquer coisa, você briga com ela, tá bom? Não, tranquilo. Diga lá, Paulo, a palavra está contigo. Muito obrigado mais uma vez, velho. Em primeiro lugar, boa tarde a todas, todos, todes. É sempre uma honra aceitar esses convites dos colegas para falar sobre determinadas questões. Até porque quando a gente está iniciando a carreira acadêmica, então a maioria das pessoas não conhece a pesquisa da gente, e acaba que hoje em dia há muita repetição, às vezes, também das mesmas falas sobre determinados assuntos. Geralmente são os mesmos atores, sejam acadêmicos, políticos ou militantes, como se houvesse uma necessidade de reiterar apenas esses argumentos. E eu penso que isso, principalmente dentro da academia, é extremamente prejudicial, porque acaba se tornando uma academia de colegas. E muito parecido dentro de uma lógica patriarcal, com a semelhança de pactos de masculinidade ou coisas semelhantes. Que eu penso que quem discute racismo, quem discute gênero, quem discute outras questões relacionadas a sujeitos subalternizados, que a gente não precisa seguir essa lógica. Então, eu fico muito honrado com o convite, e é algo que eu tento também fazer dentro da minha prática. Quando eu fui defender minha tese, geralmente as pessoas escolhem os medalhões daquele assunto. Eu quero fulano ou fulana porque é a pessoa que mais sabe sobre esse assunto. E aí você tem uma infinidade de pesquisadores que, pelo Brasil afora, que estão fazendo pesquisas maravilhosas. Exato. E que ficam, de certa forma, também silenciados. E com isso a academia, o conhecimento que a gente produz não alavanca. Pelo menos na minha banca, foi uma banca com minha orientadora, só teve uma cota para, digamos assim, que era um pesquisador branco, que é um pesquisador branco, mas que estuda relações raciais e que iniciou a discussão sobre relações raciais no programa de pós-graduação em Direito, então ele estava lá também por isso. Mas a gente tentou prestigiar a paridade de gênero entre Legal. a minha orientadora, convidei uma pesquisadora, uma outra pesquisadora também estava iniciando pesquisa, mas maravilhosa, uma pesquisadora também preta, porque esses sujeitos silenciados têm muita coisa a dizer. Sem dúvida. E então, a minha pesquisa, a minha fala também vai muito nesse sentido, de como a gente replica essa lógica de prestigiar as hegemonias e reiterar
o silenciamento dos sujeitos subalternizados. Eu tenho uma colinha aqui, eu vou ter que dividir a tela, então, para eu mais ou menos poder falar melhor. Vai lá. A cor da nação, racismo e representação no patrimônio cultural brasileiro. Inicialmente, as minhas pesquisas sobre patrimônio, desde o mestrado na Universidade Federal do Maranhão, elas não focavam na questão racial. Eu trabalhava a partir da perspectiva do direito ao desenvolvimento, era um fanático do Habermas, assim, era viciado, e Habermas vicia mesmo, a gente tem que ter muito cuidado com ele. Uma vez me disseram algo nesse sentido. E, gente, não tenho... o Habermas é tipo pó, ou seja, tipo, a pessoa fazia uma alusão assim, tipo a cocaína. Você cheirou, tipo viciou. Algo, nem, não, na verdade, nem sei se o efeito da cocaína é esse e tal, mas foi o que alguém me falou. Eu fiquei muito pensando naquilo, né, tal. Mas o que eu posso dizer é que o Habermas é viciante, e eu fui um viciado em Habermas. Mas, mesmo já não estando viciado em Habermas, eu acho que ele tem algo muito interessante para a gente, que é de tratar esse binarismo entre normatividade, melhor, e a faticidade, que eu acho que se adequa muito um tanto à nossa realidade, entre aquilo que está previsto na legislação e uma realidade que não se realiza. Mas quando eu fui para a Universidade de Brasília, e ainda pouco consciente sobre a minha questão, sobre a minha identidade racial, os debates sobre raça na universidade são proeminentes. Então, as pessoas falavam de racismo e de raça direto em suas pesquisas. Inicialmente, como a maioria, causa uma certa estranheza, porque a gente vem de um lugar de um conforto racial, ou seja, em que a questão racial não é tensionada. Esse não tensionamento leva a uma desmobilização, mesmo que você seja negro, indígena ou qualquer outra categoria. Então, ou seja, uma espécie de alienação. Mas a verdade é que na UNB você não tem como pacificar nesse estado atualmente, ou pelo menos há um bom tempo, de alienação sobre as questões raciais, porque os debates são muito fortes. E aquilo fez com que eu repensasse o meu lugar enquanto pesquisador e, consequentemente, alterasse o rumo da minha pesquisa. Continuei na área de patrimônio, mas passei a... por ser advogado público, já atuava em processos relacionados à Fundação Cultural Palmares, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao próprio Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é outro vício. Patrimônio é um negócio que vicia. E eu, cotidianamente, lidava e lido com questões raciais, mas o direito ele é interessante porque, mesmo você lidando com pautas raciais dentro do direito, o racismo brasileiro permite que você desracialize tais questões. É como se essas questões não fossem, não tivessem o componente raça. Vocês podem, depois tiverem curiosidade, analisarem o julgamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento das cotas. O primeiro julgamento. A palavra racismo pelos ministros quase não é mencionada e quando eles falam de racismo, é a partir da escrita dos pesquisadores que eles utilizam. Racismo institucional, a palavra, eu acho que não sequer é mencionada. Essa menção pelo Supremo vem no julgamento da ação direta de constitucionalidade a respeito das cotas no serviço público. Eu acho que o ministro Barroso, que
faz a menção ao racismo institucional. Ou seja, é como se a questão não existisse para o direito. Ou seja, o racismo estrutural e suas vertentes, institucional, cultural, individual, religioso, ambiental e todas as outras que a gente pode imaginar, porque o racismo não é um fenômeno fechado, não tem nomeação pelo sistema jurídico. Ou essa nomeação é feita de forma difusa. O próprio Estatuto da Igualdade Racial, ele quase não menciona a palavra racismo. Eu acho que eu lembro que alguma pesquisa há algum tempo, e eu fiquei impressionado, gente, não menciona a palavra racismo, como o Estatuto da Igualdade Racial quase não faz menção à palavra, ou seja, são estratégias de quem domina para não reconhecer essa nomeação. Teve algo do mestrado que eu não consegui me libertar. Por exemplo, que o Pierre Bourdieu. Então, eu sou meio bourdieuete, digamos assim. E, apesar do Bourdieu ter alguém pode estar pensando sobre um artigo que ele publicou, fazendo uma comparação Brasil e Estados Unidos, que é extremamente problemático. Mesmo assim, algumas categorias, mesmo diante desse problema, dessa análise ruim que ele fez sobre a questão racial brasileira, ele tem algumas categorias em que pese não terem sido pensadas para visualizar a questão racial, que eu penso que são muito interessantes. Tomada de consciência, poder de nomeação pelo direito, que para mim, no caso do direito, é uma das mais interessantes. Porque se determinadas categorias não estão nomeadas pelo direito, é como se elas não existissem. E o racismo vai entrar nessa lógica. O que temos em termos de nomeação é o racismo individual, como comportamento dos sujeitos, dos indivíduos, e não como problema que deve ser enfrentado pela sociedade e pelo Estado. E eu sempre faço essa ressalva de deixar bem evidente, de não dizer que é um problema apenas do Estado, é um problema da sociedade. Muitas vezes a gente tira essa carga da sociedade, dos sujeitos, de todos nós, brancos, negros, indígenas. Eu tenho algumas divergências em relação a alguns colegas, alguns amigos negros, em dizer de quem é a responsabilidade em discutir o racismo, porque eu penso que é uma responsabilidade de todos nós. Eu tento ser bastante pedagógico com as pessoas brancas em relação a essa discussão. Enfim, gente, eu já enrolei demais e ainda não falei o que eu vou falar, né? Já adiantei algumas coisas. Eu preparei uma divisão em 4 tópicos, que seria falar em primeiro tópico, a tríade jurídica do silenciamento racial. O segundo tópico, performando uma nação civilizada e branca. O terceiro, patrimônios insubalternos e fissura no monolito patrimonial. E o quarto tópico, reencontro consigo, Constituição de 1988 e um projeto de nação. Ou seja, como uma pergunta, se a Constituição de 1988 seria um projeto de nação que durante muito tempo vem se mostrando inconcluso. O primeiro ponto para introduzir é desnaturalizar naturalizar as discussões em torno da diversidade e seus contrários. Eu me baseei muito em uma professora que eu tive na Universidade de Brasília, que é a Rita Segato, que tem considerações muito interessantes sobre a questão da diversidade, tanto em termos raciais, gênero e também classe. Uma das minhas primeiras percepções a respeito da questão da diversidade, o quanto ela é importante, por exemplo, eu fiz meu mestrado no Maranhão, num estado de maioria negra, que está sempre disputando com o Rio de Janeiro, Bahia, nas estatísticas raciais, para saber qual é o estado mais negro. E
Mas não havia um debate racial na universidade, não havia nenhum tipo de tensionamento sobre as questões raciais, principalmente no direito. Ou melhor, mas fora do direito. Mesmo assim, não se tem um protagonismo. E a gente sabe por que não há esse debate. E quando eu chego ao UNB, a minha primeira percepção é ver uma mulher trans. E eu, como gay, eu me causou surpresa, porque eu via as mulheres trans, até então, só nas boates ou em outros ambientes. E aquilo me chamou bastante atenção. Já mudou a minha percepção, já mudou o meu olhar. Por mais que eu convivesse, tivesse e tenho amigas, mas aquele lugar daquela mulher trans está ocupando um outro lugar. Sim. Um lugar que aparentemente não seria dela. E na minha própria seleção eu encontro um estudante negro de Black Power. Isso, gente, há 5 anos, hoje é muito natural. Mas a gente vou ver há 6, 5 anos na universidade não havia tanta naturalidade em relação a isso. Sim. E depois tendo aula com alunos indígenas, alunos quilombolas, africanos, latinos, e uma universidade que é 6, então, que tem um outro olhar. Isso muda completamente a percepção que eu já carregava algo nesse sentido, mas isso vem se consolida. Permite com que eu possa afirmar também aquele incômodo que estava dentro de mim, mas que eu não poderia afirmar. A partir do momento em que eu encontro essa diversidade, que eu encontro o respaldo, de certa forma, entre os meus, entre a trans, entre o Black Power, entre o quilombola, o indígena, os africanos, isso dá um certo conforto para trilhar. Então, tudo isso acabou influenciando na minha pesquisa. E eu já tinha tratado um processo relacionado ao tombamento dos quilombos no Brasil, uma ação civil pública defendendo o IFAM. E eu resolvi utilizar esse caso para fazer a minha tese. Então, a partir disso, eu comecei a pesquisar patrimônio com um olhar racializado. Porque as discussões sobre patrimônio, elas ainda são discussões extremamente embranquecidas. Porque, em regra, quem pesquisa patrimônio vem de uma tradição de pesquisa de uma academia eminentemente branca. Então, logo, e nos órgãos de patrimônio e entidades, mais ainda. Então, há pouquíssima preocupação em se pesquisar um patrimônio negro, um patrimônio indígena. Há exemplares. E a gente sabe por que há esses exemplares. O Estado-nação, ele precisa desses exemplares de patrimonialidades subalternizadas para se afirmar diverso, para se afirmar mestiço. Então, para afirmar esses mitos fundadores que estão aí e que precisam ser desconstruídos. Então, eu levei esses encontros para a pesquisa e pesquisei patrimônio cultural quilombola. A partir da Constituição, porque a Constituição ela determina, por exemplo, que todos os sítios com reminiscências históricas dos antigos quilombos ficam tombados. Mas até hoje a gente só tem 2 tombamentos, que é o Serra da Barriga. Vejam bem, até isso houve uma estratégia. O Quilombo dos Palmares não foi tombado como o Quilombo dos Palmares. Ele não entra nessa narrativa oficial como o Quilombo dos Palmares. Ele entra como patrimônio natural, não é patrimônio histórico, não é na categoria patrimônio cultural. Ele entra dentro do patrimônio natural.
como Serra da Barriga. Então, e todo o processo de construção do tombamento de Palmares foi dentro de uma lógica antirracista. Mas quando chega no poder decisório, ele sofre esse processo que eu diria de um tanto de embranquecimento, de dominação, de uma certa domesticação da ideia de Palmares, quando isso é levado para dentro da estrutura do Estado. O outro exemplar de tombamento quilombola é o Quilombo Ambrosio, em Minas Gerais, após a Constituição de 88, que é mais recente. Só que a Constituição estabelece que ficam tombados todos os sítios e reminiscências históricas dos antigos quilombos. Isso me causou um incômodo jurídico tão grande, porque, em termos de reivindicação de comunidades quilombolas, o Brasil tem hoje mais de 5.000 comunidades. Com certificação pela Fundação Cultural Palmares, a gente tem em torno de mais de 3.000. Tituladas pelo INCRA, a gente tem, salvo engano, 159, ou seja, eu diria menos de 200, em que tem assegurado. E esse direito assegurado é um tanto precário. E isso eu digo a partir do meu lugar de fala como procurador federal, porque mesmo os quilombos que estão titulados, com seus territórios supostamente garantidos, com um título registrado em cartório, as demandas judiciais relacionadas a esses quilombos chegam para a gente de forma, às vezes, muito semelhante a um quilombo que não tem reconhecida titularidade, um título de domínio concedido pelo INCRA. Então, e aí eu sempre critiquei muito as discussões em torno da territorialidade dos quilombos. E não é que não reconheça a necessidade do reconhecimento dos territórios dos quilombos, mas é que eu vejo que há um álibi também por parte do Estado, da sociedade, dos atores, para desmobilizar as outras pautas. Ou seja, é como se você aprisionasse esses sujeitos a apenas uma pauta, como se eles não pudessem ter outras pautas, pautas culturais. Aí você vai dizer, Paulo, mas tu está te equivocando. A territorialidade quilombola, assim como a indígena, envolve os direitos culturais e outras pautas. Eu sei, envolve. Isso no plano da teoria, no plano da normatividade, mas no plano fático, o que ocorre é que essa territorialidade ela é transformada apenas em algo fundiário. Outras questões, como os direitos culturais, são pouquíssimo discutidas, inclusive no plano acadêmico. Eu recebi uma resposta de um artigo recentemente que fazia essa discussão, e a pessoa dizia, não, você está confundindo tudo. Mas a confusão é, a Constituição estabelece a patrimonialidade quilombola e a garantia do reconhecimento da contemporaneidade, que está previsto no artigo 68 da DCT. Essa questão é tratada de forma binária, ou seja, é como se elas não conversassem, é como se historiadores dissessem uma coisa, quilombo histórico é algo que está no passado, quilombo contemporâneo é algo que está no presente, como se historiadores e antropólogos brigassem entre si, porque o quilombo contemporâneo, essa categoria foi trabalhada principalmente pela antropologia, muito bem trabalhada, por sinal, mas ficou a categoria patrimonialidade, ela não foi trabalhada. E é uma categoria jurídica. E o direito constitucional nunca deu uma resposta às discussões constitucionais, nunca deram uma resposta para o que significa isso. Ficam tombados todos os quilombos. Se são mais de 5.000, ou 3.000, ou 200, porque só 2 foram reconhecidos pelo IPHAN. E esse era o incômodo da Civil Pública. Pediu o tombamento de 2 sítios no Maranhão, que é o Quilombo do Frechal, que é o primeiro quilombo reconhecido no Brasil, que foi reconhecido como reserva extrativista, porque à época a legislação infraconstitucional ainda não permitia, essas categorias ainda não haviam sido trabalhadas. Depois,
porque vocês verão que muitas discussões dirão que o primeiro quilombo foi um quilombo no Pará, que eu esqueci o nome agora. Só que esse reconhecimento é a partir da legislação de reconhecimento da territorialidade quilombola, dessa normatização pós-88. Por isso que o Flechal é o primeiro. Ele, como não havia a categoria não havia sido trabalhada juridicamente, ele foi reconhecido como reserva extrativista. Mas vamos lá, um pouco sobre o primeiro ponto, depois dessa longa introdução. Por que é importante tratar de relações raciais a partir de um olhar cultural, dos direitos culturais? Se vocês forem ver, há pouquíssimas discussões envolvendo os direitos culturais no Brasil. São discussões, em regra, muito rasas e que ficam restritas ao direito. Em si, uma repetição do que é o Instituto do Tombamento, de uma conceituação de direitos culturais. Se vocês perguntarem, Paulo, o que são direitos culturais? Gente, eu não vou dar um conceito para vocês. Eu sempre tento não me prender muito ao conceito, e sim tentar mais, de certa forma, entender, sem necessariamente esteja dentro dessa clausura do direito. No direito, a gente fica muito preso a essa clausura. Não, tem que ter um conceito. Qual o nome em iuris? O que é isso, o que é aquilo? E essas discussões de direitos culturais não são travadas, e a Constituição Federal ela é riquíssima. É um campo muito rico em termos de pesquisa para direitos culturais. Há toda uma normatização sobre esses direitos que não são discutidos. Questão sobre patrimônio, que eu encontrei muito, eram discussões relacionadas a isso no direito, gente. As ciências sociais avançaram muito em relação às discussões de patrimônio. No Brasil, são discussões riquíssimas. Mas nós, no direito, temos discussões muito pobres. Então, são mais discussões relacionadas ao Instituto do Tombamento, que é tombamento, que veio de Portugal, do livro do tombo, tal, tal, tal. E essa história em Portugal não é nem bem assim. Se você chegar no órgão que cuida de tombamento em Portugal e perguntar o que é tombamento, eu fui perguntar, e fica na própria Universidade de Lisboa, no campus. A secretária me olhou assim, eu perguntei se vocês têm algum livro sobre tombamento, ela me olhou assim com um olhar de surpresa. Tombamento? Porque lá o instituto tem um outro nome. E para cá a gente tombou o Instituto de Tombamento. É um instituto que não pode ser mexido. Assim, a gente não tem, como jurista, a capacidade, como se nós não tivéssemos a capacidade de questionar para que serve aquele instituto. É um instituto simplesmente de proteção. Então, quando vem as discussões relacionadas à proteção do patrimônio cultural brasileiro, vem muito sentido. O tombamento não serve, porque o tombamento só serve para isso. E aí, vejam o poder de nomeação do direito. Então, tivemos que criar novas categorias, registro, uma série de outras categorias que estão previstas na Constituição, porque se partiu de uma ideia de que o tombamento não serviria. E essa é uma das discussões que, por exemplo, são levadas no tombamento do terreiro Casa Branca, aí em Salvador, que são discussões riquíssimas a respeito de direitos culturais. Porque o que se dizia? Não se pode tombar uma região ou uma religião. O tombamento ele serve para proteger um bem. E aí você pega os institutos de direito civil, a propriedade, um bem móvel, um bem imóvel. Logo, uma religião não é um bem móvel ou imóvel. Não pode ser tombado. Mas sequer se estava falando de tombar religião, gente. Isso foi uma invenção daqueles que não queriam reconhecimento dessa patrimonialidade negra. O tombamento era do tombamento do sítio. Então, vejam essas estratégias para se negar direitos aos sujeitos subalternizados. Você disse que aqui determinado instituto não serve.
que você tem que criar um novo instituto. E o tombamento do terreiro Casabranca deixa bem evidente que isso era apenas uma estratégia retórica, que o tombamento serviu e que, do ponto de vista jurídico, não há nenhuma diferença em termos de proteção em relação a um tombamento de uma igreja. O que há, em verdade, é uma estratégia de recursos muito grande, de distribuição de recursos, entre o que se dá na distinção entre patrimônio material e patrimônio imaterial, porque o que é tombado dentro da divisão de recursos do IFAM e de outras entidades à proteção do patrimônio cultural brasileiro, há uma distinção enorme de distribuição de recursos. Por exemplo, o que é imóvel, evidentemente, tem que receber recurso para manter o bem. Aí se diz, o bem é imaterial, então a gente só tem que registrar, e de 10 em 10 anos, verificar se aqueles pressupostos foram respeitados. Ou seja, não há uma política de direcionamento efetiva de recursos como há, por exemplo, para uma igreja que está caindo, para um casarão de um senhor escravocrata ou de um palácio que serviu de poder decisório de uma elite, das nossas elites. É muito simples, há uma questão de distribuição de recursos. E isso esse debate às vezes não é colocado até mesmo por quem faz essa crítica. Então a gente entra às vezes nessas discussões e acaba não percebendo que são armadilhas. O patrimônio material que serve mesmo é o registro, ou outras formas, o tombamento é muito engessante. Eu diria que sim, mas que a gente deve ter muito cuidado em relação a essas estratégias, porque muitos desses institutos jurídicos foram feitos para privilegiar determinados setores hegemônicos em detrimento de outros. E, no caso, a gente está falando do patrimônio, principalmente da patrimonialidade negra e da patrimonialidade indígena. Dentro desse tripé de nação de europeus, brancos, europeus, negros e indígenas, que é também acaba sendo algo restrito. Então, o primeiro ponto para entender o silenciamento racial e essa relação do patrimônio e da cultura com o direito é entender a tríade do silenciamento racial. O que é que eu denomino tríade do silenciamento racial? O silenciamento racial, ele já é tratado pela história. Somente a professora Hebe Matos, salvo engano, do Rio de Janeiro, que tem um texto excelente, ela e a professora Keila, que agora eu não recordo o nome, sobre direito e silenciamento. E é uma categoria muito bem trabalhada dentro da história. Mas o que seria essa tríade do silenciamento racial? De não se falar de racismo no Brasil, são 3 datas importantes: 1888, 1889 e 1891. A gente tem uma tríade jurídica que acaba encerrando no constitucionalismo republicano, que é não tratar as questões raciais. Primeiro, houve a abolição, logo, dentro desse raciocínio, os problemas estariam resolvidos. Em seguida, vem a proclamação da República, que não trata da questão. Pelo contrário, vem, de certa forma, para fugir das discussões raciais. E a Constituição de 1891 para selar esse pacto de silenciamento racial, de não tratar, de não dispor nada a respeito dos efeitos da escravidão, dos efeitos jurídicos da escravidão após a abolição.
é quase um triângulo amoroso perfeito, porque a partir disso, desses três marcos jurídicos, o direito brasileiro passa a não tratar de racismo, passa a não tratar dos efeitos de reparação para essa população. E a gente sabe que dentro da teoria de responsabilidade civil, do direito civil, em verdade, não é nem do direito civil. Lembrando, eu gosto. Gente, se vocês não gostam do Orlando Gomes, eu tinha um vício pelo Orlando Gomes. Para mim era assim, eu conseguia aprender direito civil com o Orlando Gomes. E eu achava o Orlando Gomes, se ele tiver algum problema relacionado à questão racial na Bahia, até me fala, me alerta, alguma coisa nesse sentido. Mas eu considerava a escrita do Orlando Gomes muito evidente. Eu não gosto, não uso muito mais a palavra de clara, né? Porque é um tema dentro. Então, ele colocava os conceitos de forma muito evidente. Então, uma das coisas que ele colocava, e salvo engano, ele colocou isso, é que boa parte do que se coloca como teoria do direito civil, na verdade, é a teoria geral do Geral direito. do direito. E o direito civil, principalmente no campo das obrigações, pegou para si e colocou como se fosse teoria geral do direito civil ou teoria geral das obrigações. E isso, na verdade, é a teoria geral do direito. Exato. Mas o que eu quero chegar é o seguinte ponto. A gente aprende que para quase toda relação jurídica, quando ela se desfaz, ela deixa efeitos. Um casamento, por exemplo. Uma adoção. Um contrato administrativo. Quando as relações jurídicas se desfazem, perduram efeitos. Então, a abolição, o nosso direito, perverteu isso. Não tratou desses efeitos relacionados à escravidão. Simplesmente silenciou. Esse silenciamento, evidentemente, vai gerar um tensionamento, porque esses sujeitos não ficaram desmobilizados. Quando se fala de silenciamento, não é que esses sujeitos deixaram de falar. A fala deles não foi reconhecida. Não é reconhecida. É um outro ponto. Então, são 100 anos de omissão do direito, ou seja, o racismo, ele foi desnomeado. Ele passa por uma desnomeação. Veja a estratégia. E hoje em dia a gente está com uma política muito, muito parecida, porque muitas políticas públicas que foram nomeadas, que foram reconhecidas, passa-se por uma tentativa de desnomeação, de se tirar do direito para dizer que elas não existem. Ou seja, se elas não existem, elas não precisam ser tratadas. Então, eu diria que essa tríade ocasiona o silenciamento do silenciamento racial é levada para o direito e o nosso constitucionalismo passa a não tratar dessa temática. E só depois isso no plano jurídico, de 1988, há uma retomada, mas uma retomada muito no sentido de reconhecimento, porque vai para o texto constitucional, mas não implica necessariamente em inclusão. Ou seja, você reconhece que o racismo é um crime inafiançável, mas as condutas racistas perduram. Então, o que é isso? Na minha tese, eu diria que são críticas rasas, as teorias de reconhecimento, que a gente repete tanto. Eu tenho recebido muitos artigos para corrigir, porque como eu não tenho nada para fazer academicamente, eu gosto de corrigir. E quase todos os artigos que tratam de reconhecimento, 3 marcos: Taylor, Nancy Fraser e o outro lado, a teoria de reconhecimento. Gente, as pessoas só falam disso. Em mim gera um certo incômodo, porque nas aulas na UNB, do Marcelo Neves, ele tratava muito da categoria sobre integração e subintegração. E aí ele falava a partir da teoria das elites, tudo isso.
Professor, o senhor tem que dizer quem são, qual a cor dos subintegrados. Não adianta o senhor falar. Ia falar, e ele ouvia bem, assim, não estou falando mal dele, não, pelo contrário. Ele dava espaço para a gente discutir. Nós sempre tivemos esse espaço. Professor, há necessidade de se dizer a cor dos subintegrados. E a cor dos subintegrados? Os subintegrados que o senhor está falando, e aí, dentro da teoria das elites, da teoria de classes, eles têm uma cor, e a cor negra. São negros e indígenas, em regra. E os subintegrados são as elites brancas. Então, há que se fazer essa menção, porque quando a gente tira essa cor, a gente continua discutindo algo lindo que as ciências sociais brasileiras vem fazendo há um bom tempo. Temos que integrar esses sujeitos no plano constitucional. Mas quem são esses sujeitos? É muito lindo falar isso na teoria, e aí é muito bom pegar a teoria de Habermas para falar isso, outras coisas como a gente faz, ir para a Europa, para o Instituto, para a Alemanha, para o Instituto Max Planck, dentre outros, e não dar cor a esses sujeitos, a essas discussões. Porque quando a gente dá cor, incomoda. Sim. Enquanto a gente falava no Brasil de temos que praticar a justiça social, era lindo. Mas quando nós tivemos as primeiras tentativas de praticar a justiça social e que a gente viu que a justiça social implicava no reconhecimento das pessoas negras e dos indígenas e de outros sujeitos, aí a questão foi outra. Quando eu vejo a filha da minha empregada ocupando espaço na UFBA, na UNB, na USP, ou em qualquer outra universidade, que é aquela cor preta, aquele indígena, aquele quilombola, está ali, há um encontro. Aí o discurso é outro. Porque antes eu estava só numa teoria que não racializava. Quando eu racializo, quando eu digo qual é a cor, é uma outra questão. Aí se torna difícil. Começa a incomodar. Como pode a minha empregada está ocupando esse espaço de mérito, supostamente? Aí vem o incômodo. Porque daí a necessidade de nomeação, pelo direito de trazer essas questões para o debate. O debate sempre esteve coberto pelo tabu. O tabu do racismo. O racismo não pode ser tratado. Quando você trata do racismo, é algo que incomoda muito. Às vezes eu tenho muitas ressalvas em tratar. Em alguns momentos eu não quis travar discussões sobre racismo porque era uma plateia branca. E qual o problema? Porque quando você trata, você não quer ofender ninguém, mas você mexe na fragilidade branca desse Exatamente. Sujeito. E aí quando você mexe na fragilidade branca, parece que você está que eu estou tratando de que eu estou é como se fosse algo pessoal entre você e eu. E acho que é interessante, Paulo. Sim, desculpa te atrapalhar, cara. Eu acho interessante que, às vezes, a gente, principalmente nas últimas semanas, a gente tem visto muito essa discussão, né, das pessoas, algumas pessoas interessadas em tentar, pessoas brancas querendo tentar entender qual é a realidade da população negra no Brasil e no mundo em razão de todas essas nossas discussões. E você usou uma expressão agora que é preponderante. Existe uma fragilidade branca, né? Existe. Esse tema é discutido nos Estados Unidos, né? A White Fragility. Tem um livro muito interessante, eu até escrevi um artigo esses dias, eu cito esse texto, e acho que é muito interessante a gente notar que muitos dos problemas que nós vemos nessa realidade, ele reside nessa fragilidade branca, nesse medo que o branco tem de perder os seus privilégios em razão da tomada de posição pela população negra, né? Acho que isso é um ponto crucial nessa conversa, você não acha? Isso é tão interessante que esse livro, eu soube que ele está sendo traduzido para o português e não vai ser a fragilidade branca. É um negócio assim bem nada problematizado. Porque quando fragilidade branca, ou quando você fala em embranquecimento, ou essas categorias, são categorias que incomodam. Sim. E eu esqueci o nome que ele vai ser traduzido para o Brasil, e é algo assim pouquíssimo problematizador. Mas, inclusive, é um artigo dessa autora que está na revista, acho que é na Ecopós, é o FRJ.
bastante interessante. Então, eu já tive falas em que a plateia era branca, eu fui tratar de racismo, gente, eu estou aqui com a imagem do negro raivoso, alguma coisa assim. E aí, então, eu estou achando bom essas discussões atuais, porque há muita razão, às vezes, nas discussões, mas eu vejo que talvez seja uma centelha para uma tomada de consciência sobre a questão racial no Brasil. E isso, muita gente diz que é porque ocorreu nos Estados Unidos o caso relacionado ao Floyd, mas a questão é, em termos teóricos, de militância, há um bom tempo, a academia, já no Brasil, já tem criado o alicerce para termos discussões maduras a respeito do racismo. E por isso que eu sou muito esperançoso, não que vai mudar, mas que a gente vai começar a discutir. É apenas é apenas a tomada de consciência. É apenas tomar consciência do problema e reconhecer que ele existe. O reconhecimento do feminicídio não quer dizer que ele vai diminuir a sua nomeação. Pelo contrário, o reconhecimento da categoria só fez com que as estatísticas aumentassem. Mas aumentou por quê? Porque foi reconhecido. Na verdade, não é que aumentou. Você simplesmente deu nome àquela coisa. E aí a coisa se tornou visível. Né? Mas isso permite você articular políticas públicas. Sem uma dúvida. série de outras coisas. Porque quando não está nomeado, quando a categoria não é nomeada, passa. Por que o discurso hoje é dizer, entre os conservadores, é dizer o seguinte: o racismo é um caso raro no Brasil. São discursos de desmobilização. Então, são estratégias que, aparentemente, eu critico muito alguns colegas que falam que isso é burro, não sei o quê, determinado. Eu vejo assim de uma estratégia muito refinada, inclusive. E histórica, né? É refinado e é histórico, porque a gente vem tendo a utilização desse mesmo tipo de estratégia desde 1888. Então, Exato. assim, não existe, somos todos amigos, todo mundo se respeita, vivemos uma sociedade comum. E não é bem assim, né? Está bem longe de ser assim. E aí, então, voltando para o plano constitucional, aí ontem, por alguma razão, eu comecei a ler um livro sobre Constituição e Soberania, do Gilberto Bercovitch. E aí ele abordava a questão, qual era o problema da Constituição, de efetividade, e aí falava que é um problema na gênese. Hoje eu penso, gente, o problema dessa gênese é tão simples do seguinte ponto de vista, porque não é fácil de resolver. O direito constitucional brasileiro, ele não discutiu raça, ele não racializou. Não tem como mudar, não tem como pensar em efetividade sem trazer à tona as discussões raciais, sem pensar sem pensar no direito das relações raciais. Esse direito constitucional incolor, em verdade incolor não, é um direito constitucional branco. Branco. Mas que quer passar a imagem de que é incolor, que é isento, que é neutro, né? É neutro, que prega a igualdade. Ele não serve. Ele vai implodir cada vez mais enquanto não partirmos para um debate sério. O direito constitucional ele precisa ser racializado. Discussões raciais precisam ir para o direito constitucional. E isso eu estou falando, eu não quero dizer que seja a única categoria, assim como as questões de gênero precisam. Eu não acho que é só raça, não acho que é só classe, não acho que é só gênero. Eu acho que são três categorias muito importantes para o direito que precisam ser mais discutidas, inclusive do ponto de vista de uma teoria liberal do direito constitucional. Então, para não se dizer que tudo tem que passar necessariamente por categorias raciais. Há outras questões também que são extremamente importantes e que devem interseccionar. Exato. Gênero, raça e classe, dentro do direito constitucional. E isso não foi feito. Então, essa indagação, por exemplo, do professor Bercovitch e tal,
vai muito dentro dessa academia branca que não pensou, que tá tudo normal. Eles jamais, esses sujeitos já vão pensar que, dentro dos seus privilégios, que há necessidade de racializar. Uma das coisas que, por exemplo, me assustou na minha pesquisa, eu tentei privilegiar muitos periódicos. Aí eu fui para os periódicos da USP. Eu fiquei horrorizado. Os periódicos de direito. Gente, não são discussões extremamente tradicionais, baseadas numa civilística ou no romanismo, que não servem, que são importantes a gente saber estudar, sim, mas que não servem para entender o direito constitucional hoje, os problemas que estão sendo postos, tipo, em discussão junto ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais, à justiça, que cotidianamente estão chegando. Então, essas categorias, e se não há um debate, se não há teoria para sustentar esses debates, as discussões serão rasas, como muitas discussões têm sido rasas. Quando o Supremo discutiu a questão das cotas e pouco mencionou a palavra racismo, como se ele estivesse discutindo uma outra coisa, se aquilo não fosse uma discussão racial, em que pese do ponto de vista prático, foi uma decisão maravilhosa, assim, porque legitimou as cotas, mas há um problema de não discussão do racismo. É a manutenção da invisibilidade, né? A manutenção da invisibilidade. E aí o problema está nos ministros do Supremo Tribunal Federal que não discutiram. Eu vou partir para um ataque em dizer que os ministros tiveram comportamentos racistas porque não. Não, eu diria o seguinte, que é da estrutura do racismo estrutural e institucional. E que os ministros, inclusive, alguns tiveram o cuidado de buscar na teoria, e eles não foram nos manuais de direito para discutir as relações raciais que estavam sendo postas ali. Eles foram para ciências sociais. Os manuais de direito falavam de forma muito superficial, porque quem falava de ações afirmativas, quem falava até então, tinha que ter muito cuidado da forma como quem vai fala sobre o assunto. O próprio livro do ministro Joaquim Barbosa, quando trata do assunto, é como se não racializasse. Por isso que eu vejo um ganho hoje, quando essas questões vêm à tona, que já, para mim, já é um ganho. Eu já me sinto mais à vontade de falar sobre racismo, de falar de fragilidade branca, porque algumas pessoas já sabem que a categoria existe. Que quando já começam a entender a existência e essa conversa passa a ser um diálogo de verdade, né? Sim, para ser um diálogo, porque muitas vezes os negros, indígenas ou outros sujeitos, as mulheres, passam como se aquilo fosse um vitimismo. Isso não existe. Isso é coisa que não resolveu. Inclusive, acho que foi o presidente Lula falou para o ministro Joaquim Barbosa que ele precisava resolver isso, algo nesse sentido. Porque acho que havia uma... E ele sofreu muito racismo. Sem dúvida. Esse estereótipo do negro raivoso, de que não se dá bem com ninguém, é muito dessa... representa muito essa estrutura racista da sociedade brasileira, de não reconhecer esse homem negro, essa mulher negra nesse lugar de poder e saber. E aí, quando vem alguém e diz o seguinte, você precisa fazer terapia, e isso é muito comum, para você resolver essa questão. Meu psiquiatra, uma vez, falou algo nesse sentido para mim, tipo, então, e olha que eu sou um negro de pele clara, então tem um trânsito melhor em relação posso transitar melhor. Mas há essa questão de você tirar, de abstrair a discussão racial. E o direito fez isso. Mas voltando para a questão da cultura, do patrimônio e direito das relações raciais. O patrimônio está muito ligado à ideia de nação. E por que isso importa ao direito? Porque o patrimônio é a representação dessa nação, é a representação simbólica. Quando a gente vê esses movimentos de derrubada de estátuas, dentre outras coisas, gente, isso não é algo de agora. Derrubar estátua, essas discussões sobre colonialidade,
dessa marca do colonialismo. Por exemplo, houve um movimento na África do Sul, nas universidades sul-africanas, eu acho que tem mais ou menos uns 5 anos, pelo menos, que era de derrubada de estátuas, não era só derrubada, era de discussões, por que as universidades teriam que exaltar essas figuras escravocratas que estavam ali na entrada das universidades, tipo como a alma mater da universidade, dentro dessa história. E quando a gente vê isso como se de repente fosse uma novidade, tanto nos Estados Unidos ou na Europa, não é. Isso eu considero uma discussão muito interessante sobre isso, mas está aí. Essa representação. E o patrimônio tem isso. A nação, ela precisa ter uma imagem, o Estado precisa ter uma imagem, precisa ter uma bandeira, os sujeitos que representam esse mito fundacional, eles devem ter uma cor, eles devem ter uma simbologia. E o patrimônio faz muito bem isso. E como é que começa o nosso patrimônio? O nosso patrimônio, ele começa com a tentativa de afirmação de uma nação civilizada. O Brasil queria se mostrar civilizado. Civilizado para quem? Para a América Latina? Não. Ele queria se mostrar civilizado para a Europa. Ele queria se mostrar civilizado para os Estados Unidos. Então, quando emerge essa ideia desse nosso nacionalismo, principalmente até a década de 30, com o período getulista, quando temos a criação do FAM, quando tivemos... Isso vem desde a Semana de Arte Moderna, essa tomada de consciência. Isso é levado para o plano do patrimônio. Temos a criação do IFAM e o decreto 2537, na era Vargas. E o que fez o Getúlio Vargas? Getúlio Vargas levou o que havia de melhor em termos de intelectualidade para dentro do IFAM. Tanto que nessa fase, que é a fase chamada fase heróica do patrimônio, nós temos o que há de melhor em termos de intelectualidade. Mas essa intelectualidade melhor tinha uma cor. Sempre. Evidentemente tinha uma cor. Inclusive, o que Mário de Andrade pensou em termos de patrimônio não foi reconhecido, porque o Mário de Andrade, e a gente sabe as discussões envolvendo negritude e Mário de Andrade, desse processo de embranquecimento dele, assim como de outros intelectuais, e o Mário de Andrade tinha uma concepção excepcional sobre o patrimônio. E isso tudo não foi levado para o plano normativo. Isso é levado, então, o que é que se reconhece? Qual é essa nação civilizada, barroca e desenvolvida que se quer mostrar? O primeiro reconhecimento é Ouro Preto, que é um grande exemplo da colonialidade no Brasil. É a cidade, a gente quer exaltar a matriz portuguesa logo do uso brasileira, evidentemente branca. Ou seja, é a herança de um passado colonial eminentemente branco. Ali não há uma exaltação da negritude, que inclusive construiu aquele patrimônio. A patrimonialidade negra, por exemplo, entra aí de uma forma policial. A gente vai ter tem o reconhecimento das peças da magia negra que estão no Museu da Polícia do Rio de Janeiro. Isso tem um reconhecimento, mas a partir de um papel de um tanto de exotismo. A gente precisa guardar isso, patrimonializar, porque, de certa forma, foi apreendido pela polícia, então é um tanto exótico, algo nesse sentido. Não entra dentro de uma lógica de um reconhecimento das religiões de matriz africana. Então, isso houve também em Alagoas, que é a coleção Perseverança, que está no Instituto Geográfico de Alagoas, que é uma coleção
mas é reconhecida apenas em âmbito estadual, bastante interessante também. Então, esse patrimônio é um patrimônio branco, a representação da nação é branca. Como é que entra a representação dos negros e indígenas dentro desse mito fundacional dessa nação que quer se afirmar barroca, civilizada e civilizada? Esse conceito é da professora Márcia Chuva. Entram dentro do mito fundacional. O mito dentro do passado mítico, principalmente os indígenas. É aquele indígena, por exemplo, que está no passado. A nossa raiz indígena. Nós tivemos um passado indígena, mais ou menos como se disséssemos isso. Mas esse passado está mas eles estão no passado. Eu tenho sangue indígena, mas nunca é para reconhecer a contemporaneidade desse sujeito. É só dentro do mito fundacional. E o negro também entra, mas ele entra de uma lógica de um tanto de exotismo, um tanto de folclorização, e dentro dessa fórmula, bastante interessante que alguns antropólogos têm falado, o professor Peter Wade, que ele trabalhou muito no Brasil e na Bahia, e na Colômbia, que tem algo muito similar com o Brasil. Em que pese o processo de invisibilização dos negros e indígenas, essa invisibilidade não era interessante que ela fosse total. Nunca, jamais. O que seria do Brasil, em termos de nação, de representação da nação, se retirássemos os elementos indígena e negro? Imagine. Seria uma representação de uma nação melancólica, de uma nação que às vezes é um retrato que muito se faz, por exemplo, de Portugal, com o fado, de uma melancolia, ou até mesmo dos tristes trópicos, mas que está muito ligado, ele coloca muito a questão indígena, mas que seria do Brasil se abstraíssemos negros e indígenas? Imagine. Em termos culturais, em termos de nação, seria algo extremamente desinteressante. Ou seja, isso não venderia. Qual seria a nossa peculiaridade enquanto nação? Então, essa invisibilidade, ela vai só até certo ponto. Então, por isso que sempre a necessidade da apropriação, da alegria, da cultura negra, de tudo que for conveniente para se colocar dentro dessa ideia de mestiçagem que foi corroborada, inclusive no direito, para se dar esses elementos a essa nação. Ou seja, você precisa colocar dentro desse caldo a pimenta, o sal, todos os componentes que deem sabor, que deem substrato a essa nação. Então, aí o que o Estado-nação faz? A estratégia dele, a apropriação. Traz para si. Aí a capoeira passa a ser a representatividade do Brasil. Aí entra o samba, aí entra a plumária indígena, aí entram outros elementos que, de forma simbólica, é um álibi simbólico. Essa nação utiliza para se afirmar como um projeto. Interessante. E isso é, inclusive, levado para o campo das relações internacionais. Isso foi muito, muito utilizado. O Brasil, quando começou principalmente na época da ditadura, a manter relações comerciais, a fortalecer com a África, ele
Aí ele se vale do candomblé, ele se vale de todos esses elementos para criar essa aproximação, porque a gente tem uma diplomacia quase nórdica. Como é que eu vou traçar laços de amizade com... E gera um estranhamento. Quando eu fui ao quilombo de São Basílio de Palenque, na Colômbia, me perguntaram... eles acharam um pouco estranho. E, gente, vocês podem ver, eu não sou retinto. Mas o que eles acharam estranho, aqui só vem branco. Eu não sabia. Aí eu tava com o cabelo black e tal. Eu não sabia que... Aí eu fui tratar porque que isso ocorria e tal. Porque quem faz o turismo, quem vai lá em regra, os nossos porta-vozes, é muito branco. E isso dentro de um quilombo, né? Dos brancos que se dispõem a ir ao Palenque na Colômbia. Imagina o âmbito da democracia. Então, essa imagem. Então, o que é que a diplomacia? A diplomacia brasileira fez isso, leva esses elementos, e isso foi muito estratégico para a nação. Se utilizar desse... Então, essa invisibilidade, ela seletiva, né? Extremamente seletiva. E aí é o ponto que eu quero tocar, da seletividade do patrimônio. E sabe o que você estava falando agora, Paulo? Eu não tinha notado, e eu acabei parando para pensar agora. Veja se você concorda comigo. A hora que você falava disso, né, logo que você começou a falar, eu lembrei do samba, da capoeira e tudo mais. E sabe o que é interessante? Os últimos eventos em que o Brasil foi protagonista nos esportes, por exemplo, como a Copa do Mundo, se você for olhar, pelo menos eu tentei lembrar aqui, aquela imagem de abertura, né, a vinheta de abertura dos jogos, ela era recheada de elementos atrelados à cultura negra. Né? Eram as pessoas sambando, era a capoeira, tudo mais, e você não tinha uma conotação ou um elemento claramente de branquitude. Então, eu nunca tinha parado para pensar nessa ideia que essa seletividade mesmo, né? O que interessa para exportar a informação do Brasil, que o Brasil é feliz, que o Brasil é contente, que o Brasil é um lugar onde todo mundo se dá bem, você utiliza elementos inegavelmente atrelados da cultura negra. É muito interessante isso, eu nunca tinha parado para anotar. Eu deixo bem evidente, não é um problema só do Brasil, é de toda a América Latina. Tem até um livro que foi traduzido pela UFBA, a EdUFBA tem uns livros maravilhosos. Sim. Que que trata sobre essas relações, que eu diria que é uma das melhores abordagens sobre relações raciais na América Latina, que é, deixa eu ver aqui, eu anotei, que é, gente, subordinação racial no Brasil e na América Latina, o papel do Estado, o direito costumeiro e a nova resposta dos direitos civis. Tânia Cateri Hernandes. Esse livro é muito interessante, porque sempre se diz que o racismo é o racismo dos outros, é da África do Sul ou dos Estados Unidos, que nós não tínhamos racismo. E ela, a partir da própria legislação, do próprio direito, ela faz essa abordagem jurídica, que nós não fazemos, porque a história já faz isso há muito tempo. As ciências sociais brasileiras, de maneira geral, já diz isso há muito tempo, inclusive também, ou melhor, do que os Estados Unidos, tipo, em termos de historiografia da escravidão, ou abolição, essa questão, a gente tem produção tão boa ou melhor do que os Estados Unidos. A nossa grande falha, eu diria, está no direito, porque o direito fugiu disso, dessas discussões. E ela faz essa abordagem comprovando que a existência do racismo institucional entre nós. E é um capítulo específico para isso. Então, e essas práticas ocorreram em toda a América Latina. Ocorreu
com a apropriação de elementos em Cuba, na Colômbia, o Caribe. Então, são cenários muito semelhantes. E que a gente fica muito surpreso, porque hoje, quando a gente tem discutido os debates raciais, eu só vejo menção a pensadores dos Estados Unidos ou um outro europeu, e a gente tem um campo aqui de muitos pensadores que pensaram a questão na América Latina, como Manuel Zapata Olivella, como Glissant, coisas assim, que eu diria algo fantástico, mas que às vezes a gente leva muito só para o... E aí eu diria que até o professor Jocélio, aí da Bahia, eu acho que foi ele quem escreveu um dos artigos sobre isso, da crítica do Bourdieu, que, de certo, nesse ponto, em determinado ponto, o Bourdieu teria teria razão quando ele faz uma crítica a como se aborda relações raciais Brasil e Estados Unidos. Porque, às vezes, a gente fica muito nesses dois polos e esquece outras visões. E eu confesso que, às vezes, a gente é muito contaminado pelas visões desse... E aí, a proeminência cultural dos Estados Unidos, a dominância, entra, e às vezes a gente entra na armadilha também, de não pensar também outras possibilidades, porque há autores que estão tratando desse tema na América Latina com outro olhar. Por exemplo, o Zapata Olivella dialogava aqui com Abdias Nascimento e pensava também tem visões muito interessantes. O Glissant também, mas a escrita dele é mais em francês, coisas muito interessantes. O próprio Stuart Hall, tal. Você já deu para perceber que, para eu fazer essas discussões de direito às relações raciais, eu acabei de valer muito dos estudos culturais. Sim. E há muitas críticas em relação a eles, mas eu, pelo menos, gosto muito. Então, a partir disso, eu chego, voltando à questão da patrimonialização. Em síntese, a gente não tinha reconhecimento de patrimônios negros ou indígenas no Brasil. Tudo branco. Ou seja, o IFAM é eminentemente branco, o Conselho Consultivo é eminentemente branco, dominado por uma intelectualidade branca, os intelectuais da repartição eram brancos, logo, que eles prestigiavam? Aquilo relacionado Claro. ao local de fala deles, de onde, tanto que Ouro Preto, se vocês forem associar, quem estava à frente do IFAM, por que Ouro Preto foi a primeira cidade? Não estou dizendo que não deveria nada, uma crítica a Ouro Preto, gente. O meu questionamento é o seguinte: por que o primeiro reconhecimento não foi de um patrimônio indígena ou de um patrimônio negro? Claro que não tinha um indígena falando sobre isso, não tinha um negro. Então, isso foi a partir do local de fala desses sujeitos. E essa lógica é reproduzida. E certamente não era o que eles queriam representar naquela época também, né, Paulo? Não havia interesse em representar essa cultura negra ou essa cultura indígena como o standard do que era o Brasil. Então, ela tentava trazer ou aproximar ao máximo da ideia ou da cultura europeia, né? E aí o direito vai proteger isso, principalmente através do Instituto do Tombamento, e o tombamento é muito fechado, foi construído muito fechado, porque o sistema de proteção em outros países ele é aberto. Não precisa haver esse binarismo tombamento e outras questões. Então, quando chega o próximo, até as igrejinhas pobres, gente, ou que não tinha essa distinção, o ouro, a pompa das elites, em regra, o Conselho Consultivo dizia o quê? Não, isso não representa a nacionalidade. Porque o IFAM, no tombamento, em regra, ele tomba aquilo que representa a ideia de nação, do Brasil. Não, isso aqui é algo local, não representa a nação. E aí a pergunta que faço é: Casa Branca teria importância?
representaria a nação? Em que lógica isso entra? Porque, e vejam que o processo de tombamento do terreiro Casabranca não foi um dos mais, foi dificílimo, não foi algo, houve uma forte mobilização, jornais aí em Salvador, foi um negócio assim, quem quiser pesquisar, depois pedir para o IFAM disponibiliza todos esses processos, se vocês pedirem, e está lá completo. É um processo, é uma fonte maravilhosa sobre os discursos a respeito do tombamento. Então, nessa lógica, o tombamento não se encaixava. E ele não se encaixava, não era o direito, gente. Tinha algo por trás. Que era a questão racial. Que era o que não podia ser dito. O tabu não permitia dizer que era a questão racial. Assim como os exemplares negros anteriores que foram para o Conselho Consultivo e não passaram. A resposta nunca vai ser porque isso é patrimônio preto, coisa de preto, coisa de índio, que não vai ser reconhecido. Não, a resposta que o direito vai dar, a retórica, é outra. Não, isso não representa a nação. Isso é algo local. Não se pode tomar uma religião por esse discurso. Então, o direito é muito idoso. E aí você pega esse instituto e diz, não serve. O tombamento serve para determinados bens. E esses bens, dentro dessa lógica. Seu bem, não, lógico, logo ele não pode ser tombado. E o tombamento de Casabranca demonstra o seguinte, que o próprio Instituto de Tombamento servia sim, que aquilo era só um álibi, que continua servindo para muita coisa, mas que vai continuar sendo utilizado dentro dessa lógica. E a gente construiu uma série de outras categorias para, de certa forma, substituir o tombamento, porque, como eu já falei antes, dentro da lógica também do tombamento tem a distribuição de recursos. Nos processos que, às vezes, eu lido com o IFAM, o que mais tem são ações judiciais questionando a reconstrução da igreja, do casarão, a reforma, ou seja, implica recurso. Agora, imagina como você vai justificar recurso para as baianas do Acarajé. Não, só preciso registrar, colocar aqui no livro, dizer tal. Em termos de política pública, você reconheceu, mas cadê a política pública aqui para esse sujeito? Não tem, né? Não tem. Ou se tem, os recursos são infinitamente menores. Sim. É muito mais fácil eu pegar um laudo por um arquiteto, a lógica é muito simples. Sim. Então, por isso eu sempre digo, porque muitos pesquisadores ingressam nessa lógica. Não, realmente é o registro, tal. Eu digo, mas eu até aceito, mas a gente tem que discutir muito bem essa questão de distribuição de recursos, que são recursos do Estado, que continuam sendo gastos para a manutenção de uma lógica, de uma representação pelo direito administrativo, de uma representatividade de sujeitos dominantes. Quando eu vejo só 2 quilombos tombados, ou que outros elementos são reconhecidos com uma facilidade muito maior, e eu não vou dar nome a esses elementos para não problematizar, para dizer que eu acho, assim, eu poderia dar 1000 exemplos assim, porque determinadas coisas foram tombadas tão rápido, o processo de tomar a decisão foi tão rápido, e por que, por exemplo, às vezes o tombamento de é tão demorado, por que o tombamento por que o reconhecimento de elementos de patrimonialidade negra ou indígena demoram tanto? Porque há uma lógica. Inclusive, os primeiros processos de tombamento, a professora Márcia Chuva diz o seguinte, nas pesquisas dela, que o que era para tombar, de certa forma, já estava decidido. O direito era só para dar forma. Já está decidido. Já foi. Está decidido e o direito aí vai dizer, tipo, eu decidi, você vai escrever aí o que vai justificar para mim. Só chancelar, né?
só chancela. A lógica é essa. E essa lógica continua perdurando bastante. Porque é o poder, dentro de política pública, é o processo de tomada de decisão. Talvez hoje a gente veja alguns processos relacionados à tomada de decisão e está tendo alguma coisa relacionada à população negra, porque há uma mobilização. Mas quando não há essa mobilização, o processo decisório, ele se torna o quê? Não decisão, não problema. E aí ele fica fora do direito, fica fora da proteção do direito administrativo, principalmente. Fica fora do campo das políticas públicas. E patrimônio é dentro de uma lógica de poder. Patrimônio é dentro de uma lógica de manutenção de poder. E aí você vai dizer, Paulo, então tu pensas na destruição do poder? Gente, eu não penso nada, assim, sou pesquisador. O que eu penso é o seguinte, que principalmente a partir da Constituição de 88, essa lógica dessa nação monocultural, desse monolito monocultural de nação eminentemente branca, pelo menos no plano do reconhecimento constitucional, ele dá abertura para se reescrever, para se inserir uma outra narrativa, porque a narrativa que a gente tinha até então da nação era uma narrativa de consenso. Sim. Brancos, indígenas e negros, amigos, a democracia racial, a inocência racial brasileira, a cordialidade, que é muita ideia do Gilberto Freire. Sim. Só que a ideia de conflito que é levada, que eu digo que é a ideia de Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, brancos, inclusive, mas que já estava, por exemplo, em um Guerreiro Ramos, super elogiado pelo próprio Florestan Fernandes, é levada no plano simbólico para a Constituição. E quem entra nessa narrativa? O Quilombo. O Quilombo ele está dentro da ideia de conflito, de insurgência, antes de 1888. E aí eu volto um pouco lá para a minha fala. Esse conflito ele é retirado da nação, da ideia do Estado-nação, do direito. Eu não posso ter racismo. Racismo tem que ser apenas questão individual. Tanto que o racismo só foi no âmbito individual a partir de um caso de uma atriz estrangeira que não pôde se hospedar em um hotel em São Paulo. As primeiras entradas de legislação em relação ao racismo individual. Ou seja, de certa forma, não foi nem para proteger os pretos brasileiros, nós. Ou seja, foi a partir de um olhar estrangeiro, de um incômodo, da vergonha que isso causou ao Brasil. Esse conflito que mexe nesse tabu, que é o silêncio racial, que o direito chancela, que o nosso direito sempre chancelou, principalmente o constitucional, que não racializa, que as faculdades de direito não tratam, que os programas de pós-graduação em direito não tratam, assim como não tratam de gênero, assim como não tratam de classe, fica num abstracionismo europeizante, ou até mesmo dos Estados Unidos, que não discute. O que eu fico mais impressionado é que tem gente que pega os casos da Suprema Corte dos Estados Unidos ou das cortes federais que envolvem racismo e chega aqui ao Brasil e consegue desracializar, como se aquilo não... Eu, inclusive, quando fui estudar constitucionalismo americano no mestrado, a gente estudava essas coisas, gente, e, tipo, o racismo não era... É como se não fosse tratado, assim. É muito interessante essa desmobilização. E aí, o conflito, ele é levado para dentro do mito da nação, na Constituição. E os quilombos ingressam nessa narrativa, ficam tombados, isso que eu penso,
Ficam tombados todos os sítios com reminiscências históricas dos antigos quilombos. Já tem assim, até decorado. O que isso quer dizer? Eu fiquei pensando, constitucionalmente. Para mim, é uma hipótese de antirracismo no texto constitucional. A Constituição reconhece que esses sujeitos, que o conflito desses sujeitos é relevante para o direito, para a nação. E o conflito a ideia de conflito deve estar dentro das discussões. Você pode dizer, Paulo, mas isso é só patrimônio. Eu digo, gente, mas patrimônio é nação, patrimônio é representação, representação é direito. Eu preciso tensionar, eu preciso inserir, eu preciso criar fissuras. E como é que eu crio fissuras? É dentro da representação, é dentro da imagem da nação. E quem é que tutela tudo isso? É o direito constitucional. Quem é que protege no plano infraconstitucional? É o direito administrativo. Quem é que efetiva isso? São as políticas públicas. Se a Constituição coloca o conflito quilombola, coloca a narrativa indígena e de outros sujeitos que contribuíram para o processo civilizacional, como está lá no texto constitucional, eu reconheço. Há um reconhecimento. E aqui vem a minha problemática com as teorias de reconhecimento. Muitos vão dizer, Paulo, tu não entende nada de teoria de reconhecimento, está equivocado. Porque essas teorias, como a gente copila e reproduz para os outros. Precisamos reconhecer, então, se há o reconhecimento desses sujeitos, tem que haver efetividade. Eu diria que entre nós, no Brasil, não é bem assim. E aí, o próprio professor Marcelo Neves, quando trata da constitucionalização simbólica, eu acho bem interessante. Esse constitucionalismo simbólico, ele é cheio de álibis. Ele é cheio de armadilhas. No seguinte ponto, se a gente não tiver o cuidado de pensar que o mero reconhecimento vai levar a uma efetividade. Não funciona assim. O processo de lutas políticas não funciona dessa forma. Quem detém poder, quem detém o monopólio do direito, de dizer o direito, sendo bem Bourdieu, não vai fazer esse reconhecimento de bom grado. Esses sujeitos precisam se mobilizar. Essa mobilização precisa ser efetivada. E eu não quero mais ser só reconhecido. Que eu sou reconhecido, que a pessoa é reconhecida preta, ela é reconhecida todo dia pela polícia. Todo dia a população negra é reconhecida. Ela é reconhecida que é preto. O indígena é reconhecido. Eu quero ser incluído dentro dessa lógica constitucional, desse direito constitucional. Esse mero reconhecimento formal, ele já não me interessa. Não me interessa, eu preciso que perdure lá. Mas ele não basta. Há necessidade de um passo adiante. Inclusão. E esse, eu diria que é um dos problemas atuais, do que diz respeito a esses sujeitos subalternizados. Como incluí-los? E como é que eu incluo? Muito simples. Simples assim. Política pública. Como em direito a gente não estuda política pública, o que a gente faz quando vai discutir essas questões? A lei tal disso. Aí a gente copia, coloca lá no dispositivo. Fulano, doutrinador fulano diz isso. O Supremo Tribunal Federal diz isso. Política pública não funciona assim. Política pública tem ciclo. A gente não estuda, não consegue entender. Que ela tem estágios, que ela tem... Você implementa, você pensa, você implementa, você avalia, há momentos de tomada de decisão. Por trás dela,
você pode ter não decisão, ou seja, você desmobiliza a política pública. Então, é uma série de fatores que a gente desconhece. E como a gente desconhece, às vezes a gente fica num discurso que não tem praticidade. Ou a gente não evolui em termos acadêmicos de produzir teorias que deem substratos à efetivação de direitos. Então, deixa eu ver aqui como é nosso tempo. Eu estou meio... Ó, a gente já está aqui batendo papo já tem um bom tempo. Eu estou preocupado com o teu tempo só, cara. A gente está quase a 1h40 conversando. Fica aí, tá na sua. Não, meu tempo está tranquilo. Eu já passei boa parte dos tópicos que eu deveria falar. Se você quiser encaminhar para o fechamento, tá tranquilo, tá maravilhoso, cara. Eu tô aqui, eu tô acho que na 4ª ou 5ª página de anotação já, velho. Eu tô aproveitando. Então, eu não sei se talvez dialogar, porque eu já falei muito, então também é bom ouvir. Porque Não, também, até dos alunos mesmo, então eu posso estar... o que é interessante aqui, a gente vai, aos poucos, algumas coisas vão surgindo, né? Tem esses comentários que eu fui fazendo, fiz as minhas anotações aqui, e é interessante que a Ana aqui no nosso chat diz que, né, sempre ouviu o fracasso no embranquecimento do Brasil pós-abolição, em comparação com países como a Argentina, como um argumento para o abrandamento do racismo na nossa nação. E você evidenciou que, na verdade, esse fracasso foi um álibi simbólico intencional, né? E acho que é muito interessante, porque muitas vezes essa visão de que o racismo ele está no patrimônio, ele está na cultura, passa ao largo. A gente acaba não tendo tanto essa percepção, exatamente porque parece que a cultura, em alguma medida, ela não está vinculada com o direito, ela não está vinculada com esses aspectos sociais e raciais, né? Ela parece que Ela, ela tipo, ela cria é, ela eu esqueci o nome agora. Ele fala exatamente isso. Quando algo entra no patrimônio, em termos culturais, ninguém mais questiona. Porque essas estátuas passaram séculos sem que ninguém questionasse. Por que quando entra nesse plano desse reconhecimento, e está muito bem protegido pelo direito, sim. tem um consenso que quase inquestionável. Então, por isso é tão interessante se fazer isso. E quando o Estado, entre aspas, impõe um patrimônio para a sociedade, ele valida a questão de forma que a sociedade quase não questiona porque aquilo está, né, como se nos patrimônios que a gente saiba a razão pela aquela estátua ali, aquela rua tem aquele nome, aquele prédio foi tombado, parece que vou usar de novo a expressão, parece que essa chancela pública dá uma aura de poder, de valioso para Exato. aquilo, que muitas vezes a gente não tem noção do que é exatamente, né? E aí, por trás disso, tem o universo dos especialistas, que o Giddens trata, que é o sistema perito. A gente nunca duvida dos peritos Sim, e tal. Não, se bem que agora a gente está numa fase negacionista, mas pelo menos assim, a gente mas tende a não questionar os especialistas. Mas o patrimônio você tem que saber o seguinte: qual a origem dele, das pessoas que decidiram sobre o patrimônio, sobre a construção dessa nação. sempre, É. exatamente. Não, eu acho que é do Falei, mesmo, mas Paulo. faz esse Eu acho que, pelo menos, desse. nenhuma. Desculpa, Paulo, vou repetir, cara, por favor. Eu tô. Paulo, A acho minha que eu não sei. travou aqui um pouco. Estamos lá. É, é, de qualquer forma, eu acho que assim, a ação ela é bem nada e ajuda a trazer de nós um indivíduo
atualizar, que não é uma das coisas mais atenção em tudo que você disse, coisas, mas que inteira, né, ou a boa acadêmica, questões que são preponderantes da idade, sem discutir raça, gênero, sem discutir classe, não serem túpicos, quando isso não é a base da construção social. Tudo que a gente tem para falar passa por isso. Muito importante que a gente tenha, muito feliz de poder para ir trazer essas questões discutindo aqui e fazer que os alunos possam contato, fala tão importante como essa que você traz. Aqui. Sim. Você está ouvindo? Travou tudo aqui para mim, Paulo. Pode, por favor? Se os alunos puderem responder, se está travando aí para vocês também, me avisa, por favor. Parece que a internet decidiu, mas nos ajudar nesse bate-papo. Vamos ver, vamos tentar de novo, Paulo. Eu acho que acho que parece que melhorou um pouco. Vamos lá. Pessoal, não sei o que está acontecendo aqui com a nossa conexão, mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue funcionar. Paulo voltou. Paulo, veja se você consegue. Eu estou aqui. Bora lá, então. Tá, deixa eu ver aqui. Tentando retomar. Meus pontos, seria isso. Se tiverem algum questionamento. Pessoal, infelizmente, parece que a internet não está querendo nos ajudar nesse final aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou tentar, então, depois voltar. A internet quer cercear o debate, é isso mesmo. Eu vou, então, ver se a gente consegue. Paulo, vai e volta aqui na minha tela. Eu não sei como é aí para vocês. Paulo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou, em razão dessa nossa dificuldade nesse final, vou fazer o seguinte: os alunos questionamento, eu vou pedir para que encaminhem, eu repasso para você se tiver alguma coisa específica, tá? E vou para ti a gentileza, se você puder depois, caminhar texto que você tenha. Você tinha me falado do texto para mim, para eu repassar para os alunos depois. Tá? Sim. Beleza. Que Paulo tem. Eu consegui ouvir. Eu agradeço a sua participação aqui, por esse final que travou o nosso papo aqui, mas pré-convido também, quando você tiver, por favor, se você quiser, se você puder, me avise, e aí a gente faz esse bate-papo pessoalmente, lá, mesmo de forma física, na universidade, né, no nosso físico, para poder ter maior qualidade de interrupções, tá bom? Pois é, eu estou aberto para colaborar, que eu possa falar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade
lá, então, depois da tese, que a gente não pensou direito, vai amar. E só o diálogo comentar isso, coisas que podem equivocadas. E se a gente não deixa, não parte para ouvir, não flui. Uma das coisas mais ricas que eu tive foi a diversidade que tem lá na instituição de você ter tanta diversidade. E junto. Os programas, eles funcionam meio que de forma conjunta. Quem está no direito faz cadeira na antropologia faz no digital. Então, isso gera muito debate. E o direito, às vezes, é muito fechado, a gente se fecha num mundinho que não permite. E esse diálogo é essencial. Concordo. Acho que é isso, a gente por esse diálogo e, pelo menos na Universidade Federal da Bahia, a gente se esforça que esse diálogo aconteça cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado em meu nome, agradeço em nome dos alunos e pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e em nome da Universidade pela sua disponibilidade, por essa aula que você pôde trazer aqui. Cara, de verdade.